As conchas dos antóstomos marinhos são feitas de sulfato de cálcio, que se formam absorvendo os minerais dissolvidos na água do mar. No entanto, obviamente não há minerais dissolvidos no ar, portanto, formar uma camada de sulfato de cálcio em terra pode ser inviável. Na Terra, os vários grupos de artrópodes invadiram a Terra de forma independente inúmeras vezes, e em quase todos os casos, perderam o componente mineral de suas conchas, trocando a concha ancestral de carbonato de cálcio por uma formada principalmente de quitina. Nossos tentaclostomos terrestres podem fazer o mesmo, transformando sua casca mineralizada em uma substância mais leve e flexível. Como a casca é impermeável à água, ela ajuda a prevenir a dessecação, que também pode ser evitada desenvolvendo uma película espessa à prova de água, permitindo que eles se aventurem para fora da água indefinidamente. No entanto, eles ainda estarão ligados à água para reprodução. Assim como acontece com os quimófitos, os gametas e larvas dos tentaclostomos são propensos a secar na terra, então os tentaclostomos precisarão retornar à água para desovar, e suas larvas precisarão permanecer na água até desenvolverem a pele à prova d'água e capacidades de respiração de ar dos adultos. Para se tornar totalmente independente da água e colonizar habitats mais secos, os tentaclostomos terrestres precisarão desenvolver fertilização interna. Com esta inovação na reprodução, em vez de o macho e a fêmea expulsarem gametas para a água e fazerem com que as larvas se desenvolvam por conta própria, o macho transferirá seus gametas para o corpo da fêmea através do que é chamado de beijo cloacal. A fêmea então conterá os ovos fertilizados dentro de um oviduto, onde desenvolverão um invólucro externo à prova d'água que permite que sejam colocados na terra sem desidratar. Isso também aumentará drasticamente a eficiência reprodutiva, pois, enquanto dentro do oviduto, os ovos serão protegidos da predação e de condições adversas até atingirem um estágio adequado de desenvolvimento. Observe que essa estratégia reflete de perto as adaptações reprodutivas dos quimófitos terrestres, que, da mesma forma, realizam a fertilização dentro da segurança relativa do gametângio feminino. Não mais dependentes da água para se reproduzir, esses tentaclóstomos podem agora penetrar na terra, passando por mais especializações para seus novos habitats terrestres ao longo do caminho. Para lidar com uma dieta variada, as cerdas ao longo de seus braços de alimentação podem evoluir para superfícies ásperas, como as rádulas de gastrópodes, enquanto seu estômago pode desenvolver uma estrutura ramificada para aumentar a área de superfície, bem como vários secos ou bolsas para armazenar alimento digerido que, quando cheio, retorna ao estômago para que os resíduos possam ser regurgitados. Esses tentaclostomos serão os primeiros verdadeiros animais terrestres, e deverão se espalhar por todo o continente para ocupar os nichos abundantes dos novos ecossistemas terrestres. Vou chamar essas criaturas de lofóstomos. Mas embora eles possam ter vencido a corrida para desembarcar, eles logo serão seguidos por outros colonos. Entre os polipódes, os taquipódes planctônicos dependem das correntes oceânicas para se movimentarem, então eles podem não se dar bem fora da água, e os acantópodes são muito especializados para a vida aquática, mas os sarcópodes podem ser adaptáveis o suficiente para fazer a transição para uma existência terrestre. Nesse ponto, os quimófitos podem crescer em grandes pântanos costeiros ao redor da foz dos rios e estuários, onde os sarcópodes podem vir para desovar ou se alimentar. À medida que evoluem para habitar águas mais rasas, seus olhos podem se mover em direção à superfície dorsal, para permitir que vejam acima da linha da água, uma condição comum encontrada em muitos animais semiaquáticos. Os vertebrados na Terra têm apenas 2 olhos, o que fornece uma gama de visão bastante estreita, independentemente de como eles estão posicionados. Isso pode ter contribuído para a evolução do pescoço, que permite que a cabeça e os olhos fixados nele sejam direcionados em diferentes direções para captar informações visuais em uma faixa mais ampla. O pescoço também permite aproximar a boca da comida sem movimentar todo o corpo, o que conserva energia e facilita a alimentação. Os sarcópodes, por outro lado, possuem 6 olhos que garantem um campo de visão muito maior sem a necessidade de reposicionamento, e possuem membros anteriores que podem ser usados para alcançar o alimento e passá-lo para a boca, portanto, evoluir um pescoço não pode ser necessário. Em vez de terem uma cabeça distinta do corpo, os sarcópodes terão um tagma anterior semelhante a uma cabeça, ou cefalotórax, e um tagma posterior ou abdômen. Nesses pântanos de maré, chegar à terra apresentará mais oportunidades de necrose e predação. Portanto, algumas espécies de sarcópodes podem adotar um estilo de vida anfíbio. Para ficar fora da água por mais tempo, os sarcópodes precisarão resolver os mesmos problemas que os lofóstomos, e portanto, podem convergir para soluções semelhantes, desenvolvendo um tegumento resistente à prova d'água e adaptando seu sistema respiratório para respirar o ar.
Assim como com os lofostomos, a grande superfície da guelra ventral dos sarcópodes perderá água muito rapidamente quando exposta ao ar e, portanto, é provável que seja internalizada para evitar a desidratação, formando uma câmara semelhante a um pulmão. No entanto, ao contrário dos lofostomos, os sarcópodes podem desenvolver um mecanismo para bombear ativamente o ar para dentro e para fora do pulmão para aumentar a eficiência respiratória. Os sarcópodes aquáticos usam o batimento constante de seu quinto par de membros, ou pleópodes, para passar água continuamente sobre as guelras para maior absorção de oxigênio, mas nos sarcópodes terrestres, esses membros também podem ser internalizados, onde podem atrofiar em um conjunto de músculos que lhes permite inspirar e expirar ativamente. Algo análogo ao diafragma dos vertebrados da Terra. Este mecanismo é muito mais eficiente do que simplesmente deixar o oxigênio se difundir para o pulmão como os lofostomos fazem, e assim fornecer ao corpo energia extra, o que significa que a restrição de tamanho imposta pelos níveis de oxigênio atmosférico não será tão limitante. Para a terrestrialização completa, eles também podem evoluir para a fertilização interna, com os gonópodes auxiliando na transferência de gametas do macho para a fêmea. Mas em vez de botar lotes de ovos, cada um é individualmente protegido por uma casca externa. Talvez o sarcópode fêmea proteja os ovos fertilizados da dessecação, contendo-os dentro de uma bolsa coriácea formada pelo revestimento de seu oviduto. Esta bolsa de ovos, ou oteca, pode conter dezenas de crias em desenvolvimento e servirá como sua primeira refeição após a eclosão. Com esses desenvolvimentos, os sarcópodes agora são capazes de deixar a água para trás para sempre e se especializar para a vida terrestre. Os sarcópodes estão, de certa forma, já pré-adaptados à locomoção terrestre graças ao seu esqueleto hidrostático, que dá aos seus corpos um certo grau de suporte. No entanto, além de um certo tamanho, a pressão hidrostática por si só não será suficiente para impedi-los de entrar em colapso, e as pernas se dobrarão com o aumento do peso. Uma maneira de lidar com isso é enrijecer o membro desenvolvendo componentes permanentemente inflexíveis, de modo que o membro não se deforme tão facilmente, e portanto, não precise de tanta força muscular para manter a rigidez. Isso pode começar como filamentos de fibras musculares enrijecidas nas pernas que andam, que incluirão os membros evoluídos do quarto, sexto, sétimo e oitavo segmentos. Essas fibras podem ser reforçadas com camadas de um polímero endurecido, tornando-se uma estrutura semelhante aos ossos dos vertebrados terrestres, embora evoluam ao longo de linhas muito diferentes. As pernas terão várias articulações para permitir que se articulem, enquanto os músculos longitudinais ao redor das margens da hemocele podem ossificar para formar uma cintura do membro, a qual os músculos da perna serão ancorados. Uma vez que a capacidade de produzir esse polímero semelhante a um osso tenha evoluído, ele pode ser cooptado para outras finalidades, como proteger os órgãos internos. Provavelmente a parte mais importante do corpo a ser protegida é o cérebro, e os órgãos sensoriais, então é provável que uma caixa cerebral, ou placa craniana possa evoluir, junto com outros depósitos de osso ao redor do cefalotórax, bem como ao longo dos cordões nervosos laterais que servem como o equivalente da medula espinhal. Esse esqueleto, bem como seu sistema respiratório eficiente, permitirá que esses sarcópodes cresçam até tamanhos consideráveis. No momento em que os sarcópodes chegam à Terra, os lofóstomos já terão ocupado a maioria dos nichos disponíveis, mas a vantagem do tamanho dos sarcópodes lhes dará acesso a nichos megafaunais dos quais os lofóstomos são excluídos. Para se especializarem ainda mais em tamanhos grandes, eles precisarão desenvolver um sistema cardiovascular mais eficiente, pois o peso extra coloca mais pressão na circulação. A hemocele costumava funcionar como esqueleto hidrostático e sistema circulatório. Mas agora que o papel de suporte estrutural é assumido por um verdadeiro endoesqueleto, a hemocele pode evoluir para se especializar em um sistema circulatório fechado, no qual o sangue é movido continuamente através de uma série de vasos para garantir um fluxo constante de oxigênio para todas as células do corpo. O pólipo ancestral bombeou sangue através da hemocele, contraindo anéis de músculos dentro de cada um de seus segmentos. À medida que esses sarcópodes terrestres crescem, os músculos contrativos dentro do abdômen podem se fundir em um único coração dedicado. Esse novo sistema circulatório também precisará ter um mecanismo de filtragem para evitar o acúmulo de produtos residuais metabólicos e toxinas no sangue. Cada um dos segmentos do pólipo ancestral pode ter um par de nefrídeos, ou glândulas envolvidas na filtração do sangue, que podem sobreviver nessas formas terrestres como uma série de órgãos semelhantes a rins dentro do abdômen. Seu sistema digestivo também pode sofrer algumas alterações. O trato gastrointestinal simples do pólipo ancestral pode desenvolver um intestino anterior, ou moela, dentro do cefalotórax, forrado com dentes ásperos ou placas para triturar alimentos engolidos, e um segundo estômago maior pode ocorrer dentro do abdômen, junto com órgãos que fornecem enzimas para ajudar na digestão.
Os membros anteriores podem se especializar para auxiliar na alimentação de sua nova dieta muito mais variada. Os primeiros 2 pares de membros, antes usados para vasculhar a areia em busca de detritos, agora podem se tornar mandíbulas para processar alimentos e passá-los para a boca, com as cerdas nesses membros tornando-se superfícies cortantes semelhantes a dentes. O terceiro par de membros pode se tornar pedipalpos, que podem ter uma função tanto no manuseio de alimentos quanto na percepção do ambiente. As pontas podem conter receptores químicos para cheirar e saborear a comida antes de ela ser ingerida, e as cerdas nesses membros, usadas em sarcópodes marinhos para sentir vibrações, podem se especializar em um mecanismo de audição. Por falar em sentidos, uma vez que o ar está constantemente sendo puxado para os pulmões, um anel de receptores olfativos ao redor dos espiráculos irá captar quaisquer odores carregados pela brisa, dando assim ao seu olfato um alcance muito maior. Esses sarcópodes agora estão adaptados a uma vida totalmente terrestre, e estão prontos para explorar os nichos da megafauna ainda vazios. Vou chamar esse clado de osteópodes. Junto com os quimófitos e lofóstomos, eles servirão como um modelo para inúmeras linhagens terrestres que virão. Terá levado cerca de 100 milhões de anos para se firmar na Terra. Mas agora eles estão totalmente equipados para povoar os nascentes ecossistemas terrestres. No próximo episódio, veremos como esses habitantes pioneiros da Terra passam por uma explosão de diversidade em uma miríade de novos clados.